Olá, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Galerinha, nesse vídeo nós vamos falar sobre a atividade da semana 4 do PET 3 de matemática, ok? Aqui nós temos as unidades temáticas, objetos de conhecimento, as habilidades, os conteúdos relacionados. O nosso tema dessa semana 4 são arcos e ângulos. Eu sugiro que vocês façam leitura das explicações aqui do PET, ó. Aqui está toda a explicação direitinho, falando sobre ângulo reto, né, que é todo o ângulo que mede 90 graus, ângulos raso, que é todo o ângulo que mede 180 graus, né. Aqui falando um pouco sobre o relógio, né, a circunferência inteira ela é dividida em 360 graus, completa, né, como a hora tem 12 ponteiros aqui, né, dividido em 12 partes iguais, melhor dizendo. Se você pegar 360 e dividir por 12, isso aqui vai dar 30. Então, cada ângulo aqui, ó, vai formar 30 graus. Aqui ele está mostrando também ângulo de 90, né? Faça a leitura desse texto aqui, que é muito interessante. Ele também está falando de ângulos complementares, ou seja, quando a soma de dois ângulos dá 90 graus, certo? Então, o ângulo X aqui e o de 45 são complementares. Está falando também de ângulos suplementares. Suplementares é quando a soma dos dois tem que dar 180 graus. Então, se eu pegar o ângulo de 45, o suplementar dele, o suplemento dele vai ser 135. Por quê? 135 mais 45 dá 180. Muito bem. Aqui é a mesma coisa. O suplemento de 60 é 120. Né? Façam a leitura. Aqui ele está falando sobre a circunferência, né? Ângulo central, que é o ângulo do centro aqui da circunferência, né? Por exemplo, aqui esse ângulo aqui, ó, 80, ele é central. Por quê? O vértice do ângulo está no centro da circunferência e as cordas aqui, ó, ela, né, que é a corda BC e AC são os raios da circunferência. Façam a leitura do texto, que é muito bacana. Na verdade, na circunferência aqui nós temos os ângulos replementares. Quando são replementares? Quando a soma dos dois dá 360 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, esse arco aqui, ó, esse ângulo central aqui, ó, ACB, ele vai medir 180, e nós temos o outro ângulo aqui verde, ó, ACB, que ele vai medir 280, porque se eu pegar 280, que é tudo isso aqui, ó, que é o arco, que tem a mesma medida do ângulo central, e adicionar com 80, vai dar 360, que é a volta completa na circunferência. Ok? É interessante que vocês façam a leitura, não vou me atentar aqui para não ficar um vídeo muito longo. Né? Aí ele está falando de ângulo inscrito. O que é o ângulo inscrito? É quando o vértice do ângulo está na circunferência e que o ângulo inscrito ele é a metade do arco aqui. Então, digamos, se esse arco aqui mede, por exemplo, 20, esse ângulo aqui ele mediria 10, porque ele é a metade do arco aqui, ou o arco é o dobro. Ok? Muito bem, depois vocês façam a leitura aí, que está explicando direitinho aí, tá bom? Aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, essa é a explicação. O ângulo aqui mede 40, então o arco aqui, que é o X, o arco AB, ele vai medir 80, que é o dobro. Então, seria 80, se eu quero saber a medida desse ângulo aqui, ó, ele vai ser a metade de 80, que é 40. A mesma coisa aqui, ó. Se esse ângulo aqui mede 60, então o arco aqui vai medir o dobro, ó. Esse arco aqui vai medir 120, que é o dobro. Aí tem a explicação aí direitinho, que é interessante que vocês façam a leitura. Aqui é a mesma coisa. Então esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo central aqui, ó, ele vai medir 180 graus, ó, se você olhar a metade da circunferência. E esse ângulo aqui, que é o inscrito, ele vai medir a metade do ângulo central. Se esse ângulo central mede 180, ou o arco aqui também, aqui vai medir 90, que é a metade de 180. A mesma coisa aqui, ó, esse ângulo inscrito aqui, ó, onde o vértice está na circunferência, por isso que é ângulo inscrito, ele mede 30. Esse ângulo X, que é o central, ele vai medir 60, porque ele é o dobro de 30. Façam a leitura do texto que vocês vão entender, né, que é uma matéria simples aí de entender. Façam a leitura. Vamos lá para a atividade. Ó. Questão de número 1. Calcule a medida da abertura do ângulo indicado por X, sabendo que o ângulo TDR é tudo isso aqui. Ó. TDR
mede 135 graus. Ora, se ele mede 135, para a gente descobrir a medida do ângulo x, basta você pegar 135, então o x vai ser o quê? 135, que é o ângulo inteiro, né, que é o ângulo TDR, menos o ângulo TDS, que mede 27. Então, se eu pegar 135 menos 27, isso aqui vai dar 108 graus. Ok? Porque 15 menos 7 dá 8. 2 menos 2 dá 0, baixa 1. 108 graus. Probleminha de número 2. Determine a medida do ângulo central na figura a seguir. O ângulo central é esse ângulo x aqui, ó. Como esse ângulo aqui é central, o ângulo central ele tem a mesma medida do arco aqui, correspondente a ele. Então, se esse arco aqui está falando que mede 75 graus, então o ângulo x, que ele é central, também vai medir 75 graus. Porque o ângulo ele tem a mesma medida do arco, né? O arco aqui da circunferência. O arco, nós temos aqui o arco AB. A representação de arco é isso aqui, ó. Um arcozinho. O arco AB ele mede 75, portanto, o ângulo x vai ter a mesma medida. É como se ele estivesse olhando, né? Está de frente, ele está vendo o quê? O ângulo está vendo o quê? Ele está vendo todo esse espaço 75. Então, é exatamente a medida que ele está vendo. Ok? Muito bem. Determine a medida do ângulo inscrito na figura a seguir. Quem que é o ângulo inscrito? Este ângulo aqui, ó. Porque ele está aqui na circunferência. Então, o arco aqui, nós temos o arco AB, ó. O arco AB, ele mede 40 graus. Então, o ângulo inscrito, ele vai medir a metade de 40. Então, o x aqui, o ângulo x vai ser o quê? A metade de 40 é o quê? 40 dividido por 2. Então, 40 dividido por 2 vai dar 20. Então, o ângulo x ele mede 20 graus. Ok? Muito bem. Vamos para a questão de número 4, que é a última aqui. Determine a medida do ângulo central na figura a seguir. Ora, aqui nós temos o ângulo inscrito. Esse ângulo inscrito aqui, ó, ele mede 36. O ângulo central, que é o ângulo x, ó, ele está vendo essa visão toda aqui, ó. Então, esse arco aqui, ó, o arco AB, ele tem o dobro do ângulo inscrito, que é 36. Então, vai ser o quê? Vai ser 2 vezes 36. 2 vezes 36 vai dar 72 graus. Esse 72 graus aqui, ó, vai ser exatamente a mesma medida do ângulo central. Então, o ângulo x aqui, ó, ele vai medir exatamente a mesma medida do arco AB. Então, ele vai medir 72 graus. Ok? E com isso, galera, nós finalizamos aqui a atividade da semana 4 do PET 3 de Matemática no ano, né? Atividade muito tranquila, 4 probleminhas aqui, super tranquilo, né? Eu sugiro novamente que vocês façam a leitura. Ó, acabou a atividade, né? São 4 probleminhas aqui muito tranquilo. Eu sugiro que vocês façam a leitura, né, dos textos aqui inicialmente aqui, né, que antecipa aqui os probleminhas, ó. Texto aqui muito bom para você entender o que é o arco, entender os ângulos aqui, ó. Ele explica também, dá exemplo aqui, ângulo de 90 graus, de 180, usa aqui a ideia do relógio para especificar alguns tipos de ângulos, né, cálculo de ângulos, né, ângulos complementares, que é quando a soma de dois ângulos dá 90 graus, ele dá exemplo bacana. Ângulos complementares, suplementares, né, que é quando a soma dos dois dá 180 graus. A ideia do arco aqui, e ângulos replementares, que é quando a soma dos dois dá 360 graus, que é exatamente a volta completa da circunferência. Aí aqui ele fala do ângulo central, dá exemplo, né? E fala também do ângulo inscrito, né? É muito similar com a atividade que nós fizemos aqui. Então vocês vão entender aí com muita facilidade. Tenho certeza que vocês não vão ter aí dificuldade. É isso, galera. Espero que vocês tenham entendido aí. Lembrando que vocês também podem pausar o vídeo, né? Assistir quantas vezes for necessário.
Qualquer dúvida é isso, galera. Né? Não deixe de fazer as atividades. Faça as atividades da semana, durante a semana, para que elas não acumulem. E é isso aí. Finalizo por aqui. Até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.